Olá, você que nos assiste, o canal 6 da TV Comunitária do Rio de Janeiro, localizada aqui no centro do Rio, na nossa Lapa, Rio de Janeiro, presente aqui hoje conosco no Núcleo Consciência e Arte, a quem nós já agradecemos por ter aceito o nosso convite, um privilégio termos aqui a Ananda Gonçalves. E para ajudar nesse bate-papo, né, que sobretudo foi através dela que eu conheci a Ananda, numa audiência que tivemos na Câmara dos Vereadores, nós temos aqui a nossa querida e sempre diretora também da TV Comunitária, que é a Sueli Ema. Sueli Ema, obrigado também pela sua presença para nos ajudar aqui a decodificar esse tema tão importante. Então, eu passo a você, Sueli Ema, já para fazer também uma apresentação da Ananda, né? Você que a conhece há mais tempo do que eu, né? Nesse assunto tão importante. Olá, vocês que nos assistem e que também contribuem para que a nossa programação da TV Comunitária do Rio de Janeiro seja cada vez mais sintonizada com o que há de melhor. Então, hoje, nosso bate-papo, a gente vai contar com a presença, já estamos aqui com ela, com a Ananda Gonçalves, que é naturóloga, e vai também nos dizer sobre a importância desta prática integrativa para a prevenção da saúde e também para cuidados curativos. Ela vai nos explicar como é que a gente pode usar a naturologia ou naturopatia. Ela vai dizer o que é melhor dizer, né? Como melhor se referir a essa prática. E vamos aprender muito hoje aqui na nossa conversa. Então, Ananda, você com a palavra, muito obrigado pela sua presença conosco. Seja bem-vinda. As câmeras e os microfones são seus. Sempre me emociona falar da naturologia e naturopatia, porque a nível internacional, né, a gente conhece mais como o termo naturopatia. Mas no Brasil a gente conhece mais por naturologia, que é uma graduação de 4 anos e meio. E é uma profissão da saúde que eu me sinto pioneira, né? Por isso eu me sinto emocionada de falar sobre essa profissão, porque é uma profissão que existe há 25 anos, né? Nesse ano nós estamos com uma edição especial do nosso Congresso Brasileiro de Naturologia, que vai ser pela primeira vez junto com o nosso Congresso Brasileiro também de Práticas Integrativas, né? Que foi o lugar até que eu conheci a Sueli Ema, que foi nesse lugar que a gente reúne diversas práticas integrativas e complementares, né? No caso, com a Sueli Ema, foi devido à Frente Parlamentar de Práticas Integrativas. Então, a Frente Parlamentar de Práticas Integrativas do município, né? Que foi presidida pelo Raymond um tempo atrás, é apenas um pequeno movimento de um município que está relacionado com o Estado, com a federação, né? Então, a nível nacional, a gente tem aí uma frente parlamentar que acabou de ser lançada também, de práticas integrativas, e nós temos um congresso que reúne diversas experiências no campo dessas práticas integrativas. E a naturologia é apenas mais uma dessas, não vou nem dizer práticas propriamente dito, porque nós somos uma profissão, mas ela reúne essas práticas dentro da sua graduação, onde a gente estuda essas diferentes visões de saúde que são muitas vezes milenares, como a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, e também práticas mais modernas, como a medicina antroposófica, que surgiu depois da própria medicina convencional que a gente conhece, que é a medicina considerada, né, de nome biomédica, né, que você pode estudar a medicina e a biomedicina que estuda e pesquisa como que a gente vai fazer essa prática clínica da própria medicina. Então, quando a gente fala da naturologia e a gente estuda medicinas vitalistas, a gente se refere a medicinas que entendem, né, como a medicina chinesa, a antroposofia, a Ayurveda, entre outras, como o próprio xamanismo e saberes ancestrais, essa visão integral do ser humano, que é olhar para o corpo físico, psicológico, emocional, social, ambiental, considerar até a espiritualidade, né, ou seja, as crenças daquele indivíduo. Então, isso que a gente chama de medicinas vitalistas, né, que é o olhar vital para o ser humano, entendendo que, por exemplo, não dormir bem pode interferir nessa vitalidade, ok, mas pode ser mais do que isso, pode ser que o ser humano, como ele é muito complexo, a gente tem que entender o que gerou essa insônia. Será que é uma preocupação excessiva? Será que é uma dor no corpo? Será que essa dor no corpo ela vem
de algo emocional que não conseguiu ser expresso e aí o corpo está falando, está entregando, olha para mim, eu quero te mostrar o que está acontecendo com você. Então a naturologia, ela estuda e se aprofunda nesse olhar para essa origem do adoecimento, né? Então é uma busca por si mesmo, por meio de ferramentas que busquem aprimorar esse autocuidado e esse autoconhecimento, como a própria meditação, o yoga, a reflexologia, né, onde você toca nas mãos e de repente, nossa, sinto dor aqui, caramba, é na região onde a gente entende que tem relação com o estômago. Realmente, eu ando com uma azia, será que eu devo tratar isso? Ou será que essa azia vem de uma não digestão emocional das minhas emoções? Então, esse entendimento complexo parte daí. Então, isso é só uma pincelada para ver se vocês conseguem entender um pouquinho, né, dessa profundidade que é olhar para o ser humano em contato com a natureza, né, que é entender que nós não somos perfeitos e nós não estamos num planeta estático. Basta olhar para a natureza. A gente tem sol, a gente tem lua, né? Então a gente tem as ondas do mar. Elas estão sempre mudando. Não adianta você falar, vem a onda e fica aqui parada. Ela vai voltar. Então é como a vida e a morte. O tempo inteiro tem pessoas nascendo, pessoas morrendo. O tempo inteiro você vê que, não sei, acabei de sair de um adoecimento, de repente surge outro. E assim é a vida. É como as ondas. Elas vêm, elas vão. Aí você fica, caramba, parece que é um problema atrás da outra minha vida e parece que não passa. Mas se você começar a observar a natureza, você entende que os problemas vêm e eles vão. E tudo passa, tudo é passageiro. Então a naturologia ela tem essa relação com esse olhar para essa natureza. Então o ser humano é parte da natureza. Ananda, eu acho que isso não deixa de ser uma verdadeira filosofia. E eu, inclusive, eu acho que na natureza está toda a sabedoria. A minha visão de Deus é uma visão panteísta. Para mim, Deus é a natureza como um todo, como o sopro do vento, que a gente pode entender que é o Espírito falando, né? Então, se esta natureza produzir um ser como você, em que a sua circulação sanguínea vem da unhinha do dedinho do pé até o cabelo, e tudo isso circula, contrariando até a chamada força gravitacional, e faz isso que você chamou de movimento. Ou seja, o que você falou aí, eu sinto que é a mais pura filosofia dos gurus, né? Daqueles sábios maiores que a gente sabe que vive para pesquisar, para orar pela paz no Monte dos Himalaias. E eu acho que isso tudo é integrativo, né? Então, a minha pergunta a você é o seguinte, você falou então que está interligado, tratamento é medicina, é saúde. Como é que fica seu diálogo com a homeopatia e com a telepatia? Homeopatia com a alopatia. Alopatia. Por favor. Na graduação em naturologia, pelo menos eu não sei se outra graduação, né? Porque nós temos muitos cursos de graduação de naturologia no Brasil hoje. Não sei se algum está ensinando a homeopatia, mas eu não tive isso na graduação. Mas a gente entende que a visão da homeopatia é algo que a gente pode se especializar, né? Um naturólogo especialista em homeopatia. É uma visão vitalista, assim como essas medicinas que a gente estudou, da medicina chinesa, da antroposofia, da Ayurveda. E já a alopatia, ela já tem uma abordagem diferente dessa que a gente estudou. Na graduação, a gente estuda a visão biomédica, a gente estuda a medicina convencional para, a partir dela, olhar para essa medicina vitalista. Só que qual que é o diferencial entre a alopatia e a homeopatia? Né? É que é justamente a visão vitalista do ser humano, é entender que ele não é um ser fragmentado, que eu vou olhar só para o joelho, eu vou tratar o joelho de uma forma isolada. Que eu vou olhar só para a diabetes e vou só controlar. Eu vou tentar entender qual o ser humano por trás da diabetes. O que o corpo está falando? Será que tem alguma questão emocional por trás? Isso é uma abordagem vitalista. Tá? Então, quando eu falo de abordagens vitalistas, a homeopatia é apenas uma possibilidade dentro de uma racionalidade em saúde, que a gente chama, possível. Existem outras racionalidades médicas além da homeopatia, que tem a abordagem vitalista, como essas que eu pude me aprofundar na medicina chinesa, na Ayurveda e na própria antroposofia. Foi bom você ter falado da diabetes, que eu quero
dar um exemplo aqui de uma lição de vida, que é o nosso Max Figueiredo, que está aqui nos filmando, responsável pela imagem que você aí está recebendo, telespectador querido, e ele também superou, ele tem uma prótese, ele faz questão que eu inclusive aborde isso, maravilha no pé, que maravilha, assim, que seja eternamente abençoada a sua prótese. Agora eu quero passar a palavra para a Sueliema, porque a Sueliema coordenou durante muito tempo também, lá junto ao mandato do Raymond, essa parte também da medicina. Você fala melhor que eu possa, algum erro de terminologia. Sueliema, com você a palavra, por favor. Sim. Então, falar, né, da naturopatia é também falar da preservação da saúde. E é também falar do SUS, da importância do nosso Sistema Único de Saúde, que é um sistema de visão integral, da saúde integral, que é oferecido pelo governo brasileiro a todos, indistintamente. Isso é uma previsão constitucional. E aí, amigo Soriano, você me fez lembrar exatamente do momento em que, na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, foi instituída a Frente Parlamentar em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. E foi justamente nesta oportunidade em que nos aproximamos de Ananda, que é uma profissional da naturopatia, e assim também nos aproximamos de outros profissionais das práticas integrativas. A frente parlamentar, ela é proposta por um vereador e subscrita por um conjunto de vereadores para que ela efetivamente possa funcionar dentro de uma casa legislativa. Então, o objetivo de uma frente parlamentar é aperfeiçoar a política pública, né, para todos. Então, acho que a Ananda pode falar também um pouco dessa experiência no âmbito da frente parlamentar. Como é que você vê a importância de uma frente parlamentar, de um legislador, para que a gente possa avançar com as pautas do SUS? Ótimo contar com a sua presença aqui, porque de repente, né, algum termo técnico eu não ia poder falar direito, mas aí a gente já tem a Sueliema aqui do nosso lado. Qualquer coisa, né, você nos ajuda, né? A gente está sempre nessa troca, né? É muito importante mesmo a participação da sociedade civil nesse âmbito legislativo, né, na construção principalmente de projetos, para que a gente possa criar projetos que de fato sejam coerentes com a prática dos profissionais. Então, assim, a gente foi muito bem abraçado, recebido pela Sueliema, né, porque é muita escuta, né, porque são muitos profissionais com muitas particularidades. Cada profissão dentro do campo das práticas integrativas tem suas minúcias, né? Então, a gente tem tantos profissionais de nível graduação, como a naturologia e a musicoterapia, como a gente também tem pessoas que estudam uma profissão que não precisa ser necessariamente da saúde e vão se especializar em alguma prática integrativa, como a terapia floral, a arte-terapia, a aromaterapia, entre outras. Então, eu não sei se eu consegui captar bem a sua pergunta, né, mas é muito importante, né, assim, para nós naturólogos, né, que estudamos diversas práticas integrativas e medicinas tradicionais dentro da graduação, poder dialogar com esses profissionais especialistas, porque são eles que mais nos abraçam, sabe? Porque às vezes eu vou trabalhar junto com um médico que não entende nada de medicina vitalista. Aí ele às vezes nem considera o psicológico importante, o emocional importante. Aí você fala, olha, o corpo dessa pessoa está falando, está entregando questões que tem a ver com a família dela. E aí o cara nem liga para aquilo. E aí você vai falar com um profissional de práticas integrativas e ele entende perfeitamente o que você está falando. Então, eu tenho percebido na própria medicina convencional profissionais que conseguem ter uma mente um pouco mais aberta para nos receber, além dos profissionais das práticas integrativas, que são, por exemplo, profissionais dos ciclos da vida. Por exemplo, um profissional que estuda pediatria, que se aprofunda no estudo da criança. Ele vai estudar essa criança como um todo, então ele entende que não é só o fisiológico, ele entende que tem outras questões acontecendo ali no universo da criança. Ele pode não entender dessas linguagens das medicinas tradicionais, mas ele entende que essa criança tem, às vezes, dificuldade de se comunicar, porque ela ainda não aprendeu, às vezes, a falar. Ela ainda não sabe que palavra usar, que termo usar adequadamente. Ela só consegue expressar dor, às vezes só chorar.
E a mãe tem que entender, decodificar aquilo. E isso mexe muito com o campo dos sentimentos. Então, já aproveitando, né, essa fala que eu trouxe dos ciclos da vida e desses profissionais que têm dificuldade de entender a gente, se a gente parar para pensar no que é humano, né, a gente olha para esse berço e para onde a mãe olha para essa criança e não sabe, às vezes, o que está acontecendo, o que a faz se conectar e entender, né, e se aproximar dessa criança? Senão o sentimento, a intuição, a percepção e instinto feminino, né? Então, assim, quando a gente trabalha no consultório, e a gente não pode perder esse lado humano também, de considerar não só aquilo acadêmico, aquilo racional que a gente estudou, mas também aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está tendo de impressão no nosso consultório. Quantas vezes, por meio da experiência em consultório de vida, né, mesmo de atender uma pessoa atrás da outra, eu fui pegando uma expertise que às vezes a gente não encontra nos artigos acadêmicos. Então, o quanto que é importante a gente considerar esse lado humano e que as práticas integrativas, elas têm muito forte isso, né? Então, voltando aos ciclos da vida, né, eu tenho um diálogo forte com médicos de família e comunidade, que também consideram esse biopsicossocial, né, apesar de não ter se aprofundado nessas práticas integrativas nas medicinas tradicionais. Às vezes até busquei uma especialização em acupuntura, aí você, opa, legal, eu já entendi um pouco mais. Mas às vezes não precisa nem disso, só para poder dialogar sobre esse biopsicossocial, só de ser médico de família, muitas vezes a gente já consegue uma aproximação e um diálogo, né, desse trabalho multiprofissional, esse trabalho em equipe. E a gente também consegue um diálogo com o herbiatra, né, que a herbiatria estuda o adolescente, se aprofunda nisso, o geriatra também, né? Eu me especializei em gerontologia e eu entendo que a gerontologia, por mais que cuide de idosos, né, a gente busca se aprofundar no que é o envelhecimento. Da onde surge esse envelhecimento, né? Onde começa? Se a gente for ver, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está morrendo também. A gente já está envelhecendo. Então, o envelhecimento ele começa desde agora, né? Então, eu vou dar uma aula, às vezes, para os estudantes de naturologia, eu falo, olha, a gente vai falar sobre gerontologia, mas a gente também está falando sobre longevidade. E falar sobre longevidade é falar sobre agora. Vocês, enquanto estão estudando, como é que vocês estão praticando a longevidade de vocês? Porque não adianta eu passar um cuidado para um idoso, né, para uma pessoa de 80 anos, se eu também não me cuido. Então, não adianta falar para você, que legal, né? Você dança, vai lá dançar. E eu não danço, né? Eu não faço isso. E aí eu estou aqui envelhecendo, daqui a pouco eu não consigo andar, não consigo, né, usar meus músculos, porque não os usei quando mais jovem. Aí quando chego aqui nos 80 eu não consigo dançar de jeito nenhum, né? Escuta, eu gosto muito, eu sou socialista, de preservar a chamada ficha técnica. E naquele encontro maravilhoso que eu conheci vocês e essas práticas, parece que o nome até parece Pix, né? Depois eu vou pedir o apoio da Sueli para citarmos aqui. Eu me lembro de Ananda Gonçalves, eu me lembro da Nalsa, até teve gente do Ministério da Saúde, não foi? Foi um encontro rico e outros vereadores, além do vereador Raimon, né? Quem mais estava lá? Eu acho que teve palestras também de psicologia, assim, pequenas colocações, né, em que psicólogos falaram ali, você mesma, todo mundo pôde fazer sua saudação, maravilha. Naquele encontro tão enriquecedor que estava lá presente, só para a gente falar dessa comunidade, né, de práticas alternativas. É bom a gente citar para fazer uma alusão, né? Tá bom. Eu me lembro da Náustria, por exemplo, né? Na verdade, quando a gente organiza um encontro no âmbito do legislativo, a gente procura até para referendar e legitimar, né, e dar mais amplitude ao debate, convidar representantes da sociedade civil e autoridades dos serviços que envolvem o tema que a gente está discutindo. De fato, neste encontro a que você se refere, o vereador Raimon, que na época, né, estava na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também presidindo a frente parlamentar em defesa das práticas integrativas, fez o convite às autoridades de saúde. Né? A Secretaria Municipal de Saúde, que é a secretaria que oferta a prática integrativa no município, responsável por isso, através da atenção básica e através das clínicas da família.
E o secretário, então, acolheu o convite e mandou uma representação, que era o superintendente de atenção primária. E ele trouxe também o seu staff para fazer o debate junto com os profissionais das práticas. E assim nós fizemos um debate com a contribuição do setor público, né, que trouxe para a gente a realidade, mas também as intencionalidades, né, o que se espera que aconteça no município em relação à oferta das práticas. E, ao mesmo tempo, a gente também contou com a participação dos profissionais que puderam, porque nós somos, assim, entusiastas do SUS, defendemos o SUS, mas também a gente percebe que é preciso ainda que as autoridades públicas, a sociedade civil e as representações fortaleçam o SUS, porque é preciso melhorá-lo. Né? Ele ainda não alcança o que a Constituição prevê, né? Que é para todos, em todas as unidades, todas as ofertas. Isso não é ainda uma realidade. Mas é no SUS que a gente tem a chance de ter a saúde da família, as práticas ofertadas, e é o que a gente vem fazendo, né? Lutando, trabalhando para que as práticas, para que um usuário do SUS que precise de um tratamento de prevenção possa fazer uso da acupuntura, da reflexologia, de uma naturopatia, uma assistência da naturopatia. E aí até me veio uma pergunta que eu vou ousar aqui dizer. Ananda, considerando que a naturopatia, assim como as outras práticas, falam dos cuidados com os ciclos vitais, né, com a saúde desde sempre, eu pergunto, qual é a importância da naturopatia para o período gestacional, para a mãe? Você pode cuidar de uma gestante? Como é que a naturopatia atuaria nesse momento? Conta pra gente. Claro. Você até me lembrou da nossa nova especialização no campo da naturologia, que é a naturologia ginecológica, né? Falando um pouco sobre isso. Porque nós temos muitos naturólogos que vão para o campo, vão estudar também a doulagem, né? Vão também se aprofundar nos conhecimentos tradicionais das parteiras. E eu trabalho pouco com gestante, eu, Ananda, em consultório, né? Que o meu público são mais idosos, pessoas que querem manter uma boa longevidade, saúde da coluna. Mas da gestante que aparece, assim, o meu trabalho é mais de movimentar a estrutura óssea, né? Porque às vezes sente muita dor na lombar. E aí acaba que a vitalidade dessa gestante fica muito baixa, fica muito cansada. E às vezes esse cansaço na lombar vem também de uma sobrecarga dos rins, que a medicina chinesa entende que é extremamente importante para a vitalidade, né? Os rins estão relacionados com o elemento água, né? Estão relacionados também com os pulmões, com às vezes a tristeza. Então, quanto que essa história dessa gestante, né? Ela está favorável para essa gestação naquele momento? Ela está bem? Ela quer ter essa criança? Como é que está ao redor, né? O ambiente familiar, o ambiente com a pessoa, né, que está no parceiro? Será que eles estão se entendendo bem? Estão passando por muitas mudanças? Como é que estão sendo essas mudanças? Como eu falei, né, do mar, né, das ondas que vêm e vão, se a gente se apega a uma dessas ondas e fica nelas, a gente entra num sofrimento e um desgaste vital tão grande que a gente não se permite o novo. Então a gestação é também esse lugar dessa novidade, dessa mudança, desse reconhecimento de que as coisas, elas vêm e vão. Então, poder permitir essas mudanças é fundamental. Então, eu percebo muito isso em consultório, que é preciso trabalhar esse emocional para se desapegar e se permitir viver esses novos ciclos, né? Então, tem florais específicos até para novos recomeços, novos ciclos, né? Novos caminhos, né? Novas empreitadas, novas jornadas. Então, eu vejo que a gestante, ela precisa muito desse suporte emocional também da aromaterapia. Só que no caso da aromaterapia tem mais restrições. Porque não é porque eu estou falando de produtos naturais, de práticas integrativas, que não significa que a gente não tem efeitos colaterais e contraindicações de uso, tá? A gente tem muitos. Então, a aromaterapia é muito forte, né? Porque o simples aroma de um óleo essencial, ele pode ser abortivo. Ele pode trabalhar medos que naquele momento
pode fazer mal para aquela gestante. Então, preciso considerar a pessoa, os medicamentos que ela usa, por vezes pode interferir. E eu preciso ter um cuidado também com o uso das plantas medicinais e fitoterápicos, né? Então, esses são alguns usos que a gente faz, né, para gestantes. A massoterapia, né, que pode ser também tanto ocidental quanto oriental, a gente também utiliza, que é a massagem com óleos da Abhyanga, né, da Ayurveda, como também da massagem relaxante, que já é uma massagem mais ocidental, uma drenagem linfática, muitos gestantes chegam com muita retenção hídrica, né? Então pode ser uma modeladora também, uma massagem clássica, tudo vai depender da pessoa, pode ser um shiatsu da medicina chinesa. Então, como naturóloga, assim, eu tenho muitas ferramentas, e às vezes as pessoas chegam e falam, eu quero só um shiatsu. Aí eu olho e fico, tá, mas tem tantas ferramentas que a gente pode usar. Deixa eu entender quem é você primeiro, qual o momento que você está passando, para depois a gente, sabe, poder usar de uma forma mais rica a sessão. Que de repente a gente nem faça shiatsu, mas pode ser que você saia tão melhor do que se você tivesse recebido só shiatsu. Então, se permita também, quando for buscar pelas práticas integrativas, também experimentar a novidade. Não só a gestação, né, traz uma novidade, mas essas práticas também, que são milenares, mas foram esquecidas por muito tempo. E estão aí hoje com muitas evidências também surgindo cada vez mais. A gente pode até consultar uma instituição muito importante no campo das práticas integrativas, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Práticas Integrativas. Eles têm construído mapas de evidências em práticas, e também o ObservaPix, que é o Observatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais, Integrativas e Complementares. Acho que é isso, tá, gente? Pode ser que eu tenha errado a nomenclatura, mas é ObservaPix. Vocês podem buscar esses dois sites, né, que é um da Fiocruz e outro, né, do Cabicim, que vocês podem ter acesso a essas evidências. Ananda, eu considero que quando a pessoa escreve, dá entrevista, aceita conversar, como a gente está aqui, não é bem uma entrevista, é um bate-papo de amigos, pessoas que de bem com a vida, até diria assim, é uma prova de amor à humanidade. Até mesmo o suicida, quando ele deixa a mensagem, ele mostra que ele era amoroso. Foi compreendido e desiludido, as chamadas encantos da vida desapareceram, lá vai ele abrir mão da sua existência. E você cuidou também, mostrando seu amor à humanidade nas comunicações, você fez uma cartilha, né, de viver bem, que eu gostei muito da sua cartilha. Eu queria que você já desse uma palha aqui para nossos telespectadores, de o que você aconselha, olha, para a gente ser feliz, né? Fala um pouquinho aí da dança, das caminhadas, de como deve se dançar, como deve se caminhar, como deve se correr, né? Então, por favor, você aqui, de verdade, fala de cátedra sobre esse tema. Tá, então você quer que eu fale um pouco de prática de longevidade, né? Para começar desde agora, né? Olha, eu faço questão de dizer, eu estou com os meus 80, me sentindo estranho. Olha, pensava que não fosse chegar, aconteceu, pensava que não fosse viver tanto, e outras coisas mais. Mas eu estou me sentindo tão feliz, tão jovial. Nada mudou, gente. Olha, vocês podem dançar, podem amar muito, podem correr, podem fazer tudo que tem direito dentro das moderações, né? A sua fala me lembra dois documentários que eu gosto de recomendar muito às pessoas. Um é Envelhecência, é envelhecer, né? Parece, mas tem essência no final. Então é Envelhecência. Está disponível no YouTube, é gratuito para todos assistirem. E tem um outro que se chama Além do Aposento. Esses dois documentários, eles falam sobre o quanto que a gente sofre com idadismo, né? De achar que quando a gente tem mais idade, a gente vai ficar mais limitado, a gente não vai ter condição de fazer certas atividades, e tudo que você acabou de trazer foi o quanto você consegue fazer que você nem imaginava que fosse chegar nessa idade, né? Então, muita gente que a gente atende, né, chega assim, puxa, se eu soubesse que eu ia chegar nessa idade, eu teria cuidado melhor de mim quando mais novo. Porque eu não imaginava que fosse viver tanto. E cada vez mais, com as ferramentas que nós temos tido de tecnologia em saúde,
né, inclusive de cirurgias, né, de tecnologias mesmo no cuidado também dentro da medicina, dentro da própria medicina convencional, tal. Não estou falando só de práticas integrativas, é algo válido, muito que merece o nosso reconhecimento, inclusive próteses, medicamentos que foram desenvolvidos. A questão é só o cuidado com o uso excessivo, né? Por exemplo, o uso excessivo de diversos medicamentos pode gerar um déficit cognitivo muito grande. Então, por isso, os geriatras e os especialistas em gerontologia como eu buscam reduzir, né, essas medicações para a gente combater também essa polifarmácia, a iatrogenia, né? O que seriam iatrogenias, né? Você tem 3 questões de saúde, mas você toma 7 medicamentos porque tem vários efeitos colaterais e efeitos adversos dessas medicações que você acaba precisando tomar mais do que aquilo que você tem. Então, isso são iatrogenias. Então, quando a gente envelhece, a gente deve pensar que esse ato de envelhecer, a gente deve ter cuidado com esse uso tecnológico em saúde, inclusive desses medicamentos e da necessidade de prótese. Se a gente tem hoje práticas manipulativas tão perto da gente, que a gente pode usar para, de repente, recorrigir uma função estrutural, a gente pode evitar realizar esses procedimentos, por que não? Né? Buscar quando você sente uma dor na lombar, mas ainda não tem uma hérnia. Às vezes parece que você fica esperando ter uma hérnia de disco para buscar ajuda, né? Então vamos buscar mais práticas de promoção e educação em saúde para poder, assim como nosso senhor aqui de 80 anos do nosso lado, né, poder dançar aos 80 anos. Então, assim, você é uma inspiração para a gente. Mas eu tenho pediatra também. Eu adoro ser criança. Em todo o coração de adulto mora uma criança. Monteiro Lobato falava isso. Monteiro Lobato dizia assim: eu me arrependo de ter escrito pouco para as crianças. Que coisa maravilhosa, né? Que amor que ele demonstra ter a humanidade, né? Ah, meu Deus, isso é eu volto a Sueli, que ela está, parece que, querendo fazer também uma colocação para você aí, alimentar esse papo maravilhoso, esse privilégio, né? Esse brinde que a vida nos dá de ter aqui falando de saúde, educação, felicidade, amor, né? Por favor, Sueli, com a palavra. Olha, eu estou gostando muito de ouvir, né, ouvir e participar desse nosso bate-papo de hoje, porque até pela experiência de Soriano, né, da vida dele, a gente vê o quanto nós temos de possibilidades, né, de viver com saúde e com plenitude. Então, as práticas integrativas, elas apontam para esta possibilidade. Pelo que eu entendo e pelo que eu tenho visto, as práticas, elas focam muito mais na prevenção do que na saúde medicamentosa, embora as práticas também possam tratar, né, patologias complementarmente, embora também as práticas façam uso de, às vezes, uma fórmula de floral, às vezes, né, de uma homeopatia, de uma manipulação homeopática, de uma fitoterapia, etc., etc. Nesse sentido, eu queria dizer que bom que a gente tenha no espectro do SUS a saúde preventiva, porque saúde preventiva é política pública de inclusão social, né? De acesso, de bem-estar, de direitos. Então, nesse sentido, eu queria que a Nanda nos dissesse também da importância das redes de apoiamento, quais sejam. Redes como, por exemplo, ela já mencionamos aqui, uma associação à atividade parlamentar para o fortalecimento da política pública, uma associação, atividade acadêmica, onde são estudadas as possibilidades que a história nos apresentou e para onde podemos ir, né? Associação a grupos assistidos pelas práticas, porque essa conversa me fez lembrar que as práticas integrativas tiveram um papel muito importante, por exemplo, quando nós tivemos aquele episódio
das avalanches em Nova Friburgo, né, em que a população sofreu, profissionais da área da saúde, profissionais bombeiros. E eu me lembro que houve, sim, uma intervenção importante dos terapeutas no né, para tratar não só as famílias atingidas, mas também os profissionais que atendiam. Você pode falar também um pouco para a gente do uso dessas práticas nesses episódios, né? Uhum. Esse de Nova Friburgo, eu me lembro bem que eu estava até estudando naturologia na época e alguns naturólogos se mobilizaram, né, até junto com alguns estudantes, para ir para essa região, realizar acupuntura, auriculoterapia, entre outras práticas, porque a população naquela região sofreu muitos traumas, né, um choque muito grande. E esse choque a gente entende que ele não é só uma questão física e do ambiente ali ao redor, mas ele mexe muito com as nossas emoções também, com o nosso psicológico e pode aumentar o índice de suicídio, né? Então, a terapia floral aqui no Rio também se mobilizou bastante, né? Principalmente a Rio Flor, né? Que é uma associação muito forte, inclusive, que nós temos. Não estava acompanhando nesse momento que eu estava em São Paulo estudando naturologia, então eu não posso dizer pela terapia floral como foi. Mas a gente escuta, né, dos nossos colegas, né, que atuam junto conosco nas equipes, que foi, assim, muitas gotinhas, né, voltadas para tratar essas emergências, né? Então, tem um floral que ele é até considerado um floral emergencial, que é o Rescue, né, ou o Five Flower, né, tanto faz. São 2 florais que têm as mesmas essências, que trabalham diferentes tipos de medos e pânicos. Então, para essas questões, né, onde você sofre um choque, uma mudança climática, né, no ambiente que você está, né, ou uma questão, sei lá, você sofreu um acidente de carro, né, vamos lá, uma outra questão, né, um acidente que você não esperava naquele momento, que não necessariamente também pode ser físico, pode ser uma questão emocional, como a gestação, você não esperava aquela gestação, você pode tomar, de repente, né, alguma coisa que vai interferir nesse seu emocional, nessa sua recepção emocional, aquele choque, aquela reação que você está tendo ao medo, ao pânico, né, e que você às vezes está se paralisando. Você percebe que você pode lidar de outra forma a partir do momento em que você tem como suporte essas terapias, essas ferramentas. Só que um alerta. Tem pessoas que chegam às vezes nas farmácias e veem, ai que bonitinho, um Five Flower, um Rescue, vou tomar. Aí toma o ano inteiro. Gente, não pode fazer isso. Eu recomendo em consultório, às vezes, eu estou com 2 pessoas que sofreram um acidente de carro, sério, assim, o carro virou, capotou e estão tomando. Não é nem Rescue, nem Five Flower, né? Que eu elaborei um floral específico para aqueles medos e pânicos específicos que aquelas pessoas estão passando, então personalizado. Mas às vezes a pessoa vai na farmácia, não consulta um profissional de saúde, aí busca esses florais. Tudo bem. Só que esse floral, ele não pode passar a ser tomado por muito tempo. Então, eu estou recomendando a essas pessoas, por exemplo, que tomem só por um mês e voltem ao consultório para a gente ver se ainda é necessário. Porque se você passa de 3 meses, por exemplo, que é o limite do limite, né, em uma indicação dessa de um floral para choques e traumas, gente, tem outros efeitos colaterais e consequências psicoemocionais que às vezes não estão descritas na literatura, mas não dá para brincar com o emocional, tá? Então, às vezes a pessoa chega, tem aqui na farmácia um floral para ansiedade, vou tomar, mas qual que é a sua ansiedade? Qual que é a sua questão que te desencadeia uma ansiedade? Eu tenho taquicardia e fico ansiosa. Tá, mas e a sua taquicardia? Você vai tomar qualquer floral sem antes entender o que gerou essa ansiedade, essa taquicardia? Você pode piorar a sua questão. Eu já tratei vários casos de hipertensão, um consultório, onde a gente captou que, por exemplo, podia ter um medo relacionado a um trauma, justamente, né, a um choque que a pessoa viveu, que gerou um pânico. E aí ela tratou o pânico, continuou com medo, e esse medo ele gerava ansiedade, gerava taquicardia, gerava pressão alta. E aí, conforme a gente foi descascando essa cebola, entendendo de onde vinha, que era um medo de morrer que a pessoa tinha, e aí essa hipertensão ela foi diminuindo, porque essa pessoa foi deixando de ter esse medo de morrer. E aí esse medo foi para questões mundanas, uma questão isolada aqui, outra questão ali, de proteção com os filhos, de medo de não dar assistência, de não ser suficiente, de não dar conta. Então, vocês percebem como é complexo olhar para o emocional? Porque só no assunto medo, eu já falei aqui de vários medos.
vários tipos de medos diferentes e que têm essências florais diferentes para tratar desses medos. Então, em Nova Friburgo, né, nessa questão climática que houve, a terapia floral foi assim essencial para tratar dessas pessoas, tá? Porque foi uma questão pontual e específica, né? E a auriculoterapia também ajudou muito a questões, né, relacionadas até a questões osteomioarticulares, né? Pessoas que, não sei, machucaram o joelho, machucaram o pé, torceram o tornozelo, né? Então puderam realizar aí uma acupuntura também, outras práticas de massagem. Isso foi muito legal. Essa foi apenas uma das intervenções. Eu queria também falar de uma outra coisa que a gente teve recentemente, que foi a nossa 17ª Conferência Nacional de Saúde. Eu estive lá, por isso que eu gostaria de comentar com vocês, porque eu não estive lá assim de qualquer forma, né? Eu fui eleita como delegada, ou seja, eu pude votar em propostas e moções, mas eu fui eleita como delegada pela primeira conferência livre nacional de práticas integrativas que nós tivemos. Então, assim, foi um evento muito especial para a gente, porque foi a nossa primeira conferência livre. E essa conferência livre, ela foi eleita justamente por pessoas que me conhecem aqui no Rio, da Frente Parlamentar, me conhecem da Rede Pix, que é um movimento nacional que a gente tem, e elegeram a mim e outras pessoas que estivemos lá e captamos essas propostas e pudemos fazer o nosso lobby, porque assim, gente, a Conferência Nacional de Saúde é um movimento do controle social de extrema importância que demonstra o quanto que a sociedade civil está buscando por essas práticas, por essas intervenções. Então não é qualquer coisa, é muito importante, porque foi a Conferência Nacional que criou o SUS, tá? Lá atrás. E nessa conferência especificamente, eu até anotei aqui, eu gostaria de trazer os dados, nós pudemos aprovar pelo menos 13 diretrizes no campo das práticas integrativas, seja de homeopatia, de práticas integrativas dentro da política nacional, seja da naturologia, seja da aromaterapia, da arte-terapia. Tivemos 13 diretrizes, 64 propostas, ou seja, propostas pra caramba, tá? Mais 10 moções de apelo, 5 moções de apoio e uma moção de repúdio, tanto relacionada ao campo das práticas integrativas, quanto a dos saberes tradicionais, que envolve também a saúde indígena, né, quilombolas, também envolve doulas, né, envolve os saberes tradicionais de uma forma geral, né, envolve também práticas de matriz africana, porque se a gente parar para pensar, da onde vêm essas práticas, né? A maioria delas vem desses povos originários, né, que muitas vezes tem sofrido aí, como, por exemplo, agora com o marco temporal. A gente não pode deixar de falar disso. Então, assim, eu lembro de uma secretária de saúde, né, lá do Maranhão, que ela estava indo nas aldeias indígenas ensinar a fitoterapia. Aí a gente olhou, mas você estava ensinando para os indígenas aquilo que a gente aprendeu? Aí ela lembrou que não, calma, não é isso. Porque às vezes a gente mesmo pode cometer uma gafe dessa, porque na verdade tudo a gente aprendeu com eles. Então, a gente não está indo lá ensinar eles. Pelo contrário, a gente está indo para aprender com eles. A questão é que, às vezes, a gente pega esse conhecimento e se apropria. Ou seja, quantas vezes a gente ainda está colonizando, né? Então, descolonizar é difícil, mas é importante, imprescindível que a gente faça isso. Então, gente, vamos demarcar essas terras indígenas para que a gente possa garantir que esses povos originários, né, permaneçam junto conosco e possam realizar os seus trabalhos também. Então, estou aqui como profissional de saúde, falo da naturologia, de um estudo acadêmico, mas, além disso, existem povos que nasceram fazendo o que fazem. E é importante que eles se mantenham fazendo o que eles fazem, porque eles nos ensinam como que é estar em conexão com a natureza, algo que a gente perdeu muito com o processo de colonização. Então, é importante a gente fortalecer e abraçar esses indígenas, quilombolas, povos de matriz africana de uma forma geral. E inclusive, tem crescido muito o movimento do povo preto, né? O que é ser preto ou negro, né? Tem essa discussão do que é racista, do que não é racista. Então, também tem essa discussão dentro da saúde, né? O que é de matriz africana e o que não é. Então, é importante que a gente escute, preste atenção e valorize esses saberes. Amanda, você até nos emociona tratando de assuntos tão assim, tocantes, mas eu te acho também uma teórica, eu acho que você é uma pensadora. Eu estudando, até para bater esse papo aqui, eu levo a sério tudo que eu faço, Confúcio falava assim, tudo que você fizer,
procure fazer de todo o coração. Então eu vi lá que você cita que o nosso intestino é um segundo cérebro. E você tem razão, eu estava pensando em Dom Pedro I. Dom Pedro I, na verdade, ele proclamou a independência do Brasil porque ele não aguentava mais, ele estava apertado e com a disenteria muito grande. E aí ele falou, eu não aguento mais independência ou morte. Então, é verdade, o nosso intestino pensa. Então, fala um pouquinho dessa sua teoria revolucionária sobre o intestino, por favor. Olha, na teoria não, tá? Não, sim, não é sua também, eu sei. É prática. Olha. É prática que, olha só, gente, eu tive uma vivência pessoal que eu acho que cabe a gente compartilhar, né? Que há uns anos atrás eu me relacionei com uma pessoa que estava me fazendo mal e assim, eu tinha... chegava em casa, tinha que ir no banheiro, evacuar. Era assim uma necessidade. Eu não estava me sentindo segura, não estava me sentindo bem emocionalmente. E eu ia em médico para entender o que estava acontecendo com o meu corpo, o que está acontecendo com o meu intestino, devo estar com alguma coisa. Aí eu comecei a ler sobre síndrome do intestino irritável. Aí eu entendi, então é isso que eu tenho. E eu já gostava muito de um estudo da até antroposofia que relacionava assim, na gestação a gente tem 3 tipos de tecidos que formam o organismo como um todo. O mesmo tecido que forma o intestino é o mesmo que forma o tecido do sistema nervoso. E eles estão extremamente relacionados. Eu fiquei pensando, caramba, estava num relacionamento afetivo que eu nem sabia que era uma pessoa narcisista, que é uma coisa que agora cada vez mais a gente tem escutado falar, né? Pessoas narcisistas, sociopatas, né? Psicopata, o que é isso? Antes não falava-se disso. E isso estava afetando o meu sistema nervoso, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu pensava, gente, a gente não está conseguindo se comunicar bem, eu preciso melhorar minha comunicação. Eu não conseguia me comunicar com aquela pessoa, porque na verdade eu não entendia que não era recíproco, que não dava para se comunicar. E o meu intestino estava respondendo a isso. Então, a gente vai aprendendo, né, com a vida e com as experiências. E foi graças a essas experiências que eu cheguei nesse campo, né, das práticas integrativas da naturologia. Porque quando eu tinha meus 13 anos, né, foi quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe em consultório com o reiki. Eu descobri ali o que eu queria fazer, né, cuidar de pessoas e com as práticas. Mas eu ainda tinha muita descrença das práticas. Estava querendo muito para um lado acadêmico, né? Puxa, eu toco na pessoa para aplicar reiki, aí eu sinto que o órgão pulsa, de repente parece que a pessoa está morta, de repente começa a pulsar, começa a ter energia, o que é isso? E aí eu queria muito para esse lado teórico da coisa, né? Só que aí aos 14 anos eu descobri que eu tinha nódulos na garganta. Aí os meus pais ficaram muito preocupados comigo. Imagina, sua filha, aos 14 anos, com nódulos na garganta, com um diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, com os médicos falando assim, olha, a indicação é cirúrgica, a sua filha vai fazer uma cirurgia e vai tomar medicação controlada a vida toda. Aos 14 anos. Meus pais ficaram em choque com aquilo e, como eles sempre foram muito adeptos às terapias naturais, buscaram recorrer a tudo que é tipo de terapia. Eu fui para a homeopatia, para a terapia floral, para a meditação. Minha mãe recomendava, filha, já que a gente trata as pessoas com reiki, faça um reiki na sua garganta à noite, na hora de dormir. Eu dormia fazendo reiki na garganta, desesperadamente, tentando entender o que estava acontecendo. E meus pais estavam se separando. E aí, nessa psicoterapia, a psicóloga falou, olha, essa criança deve ser escutada. E aí eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo. A minha questão física na garganta não era bem uma questão física. Ela não tinha surgido no físico, ela tinha surgido no psicológico. Eu precisava falar o que eu estava sentindo. A partir do momento em que eu comecei a falar, que a terapia floral me ajudou a lidar com o meu emocional, que a homeopatia me ajudou a lidar também com esse lado vital da coisa, né, desse biopsicossocial, que a meditação me ajudou a entender o que eu estava sentindo. E o reiki também me ajudou a me conectar com a garganta, o que ela estava falando para mim. Em um ano, né, aos 15 anos, eu refiz os exames. Não apresentei mais nenhum nódulo na garganta. Nenhum. E eu fiquei assim,
em choque, né? Olhei para meus pais olhavam, a gente, vamos refazer os exames, ver se tem alguma coisa errada. Continuei sem ter nódulos na garganta, nos resultados. Nem os médicos acreditaram. Mas a tireoide é algo assim que muda mesmo, né? Então hoje a gente já vê estudos que mostram que às vezes pode ter nódulo, às vezes não pode deixar de ter, às vezes é indicação cirúrgica e precisa mesmo, às vezes não. No meu caso era necessário e deixou de ser necessário. E eu fiquei anos com acompanhamento do endocrinologista dizendo assim, Ananda, você está com uma tendência para o hipotireoidismo, vamos acompanhar no que vem. Está com uma tendência, ainda não precisa de medicamento. E eu fiquei, não precisei. Então hoje, aos 31 anos, eu sei que eu tenho uma marca de que eu já tive alguma coisa na garganta e que eu preciso olhar para isso. Então eu me cuido, fazendo sempre assim, ó. Quando eu vou no clínico geral, eu falo, ó, já tive uma questão na garganta, só coloca nos exames T3, T4, TSH, para a gente ver como é que estão meus hormônios. De vez em quando, né, eu peço um ultrassom para ver se surgiu algum nódulo. E graças a Deus nunca mais voltou. Então foi a partir dessa experiência que eu vi assim, caramba, não existe só uma visão de saúde. Eu recebi um diagnóstico dentro de uma medicina biomédica, mas por meio de outras medicinas vitalistas, eu consegui reverter o meu quadro clínico. Maravilha. As pessoas precisam conhecer essas práticas, né? E aí eu entrei numa militância, que eu só fui perceber que eu estava num movimento muito coletivo de busca que as pessoas pudessem ter acesso a essas práticas como eu tive, para evitar mesmo cirurgias desnecessárias, o uso de medicamentos desnecessariamente, né? A partir do momento que você entende de onde vem, né, o seu adoecimento e você não precisa daquilo. E aí eu comecei a fazer movimentos. Em 2013, quando eu me vi, eu estava em Brasília lutando contra o ato médico. Beleza. Então, assim, Ananda, agradeço olha, até por conhecer a Sueliema e você, porque vocês são parte disso, inclusive, né? Porque... Que beleza. É isso. Eu vou pedir a Sueliema para dar um mote qual o tema que seria interessante você fazer sua saudação final, que o tempo urge e ruge, e como quando a gente está com pessoas agradáveis, não sente o tempo passar, né? A música fala como o pensamento voa quando a gente começa a cantar, né? E quando a gente começa a conversar com pessoas tão cultas, com tanto conteúdo. Sueliema, dá aí um mote aí para ela desenvolver, que essa menina aqui é uma criatividade, ela desaba, é torrente. Por favor. Olha, conversar hoje aqui com a Ananda Gonzalez sobre naturologia é também lembrar que a gente está falando sobre direitos inclusivos, direito para a nossa população brasileira e para todos aqueles que ocupam o território nacional. E estamos falando também, ela nos fez lembrar que as práticas integrativas nos remetem aos povos tradicionais e originários, né, donos desse território, donos legítimos desse nosso território. E nosso compromisso também é com o ser humano integralmente. Acho que o mote, eu queria trazer essa provocação, né? A gente tem de olhar definitivamente para a pessoa humana na sua integralidade, em tudo que ela traz. O homem e a mulher, o ser humano não é compartimentado. Ele não é um pé, não é um braço, ele é inteiro, integral. Assim somos constituídos, né, na nossa integralidade. E assim sendo, a gente precisa que o profissional da área de saúde também tenha a oportunidade de olhar o ser humano integralmente, em tudo que ele traz na sua saúde emocional, física, espiritual e etc, etc. Então, eu acho que a gente pode caminhar aqui para o encerramento da nossa entrevista de hoje com essa ideia, né, do homem, do ser humano, como um ser integral. O que você acha, Nanda? É assim mesmo? Estou falando bobagem? Tá certo. Às vezes as pessoas chegam lá no consultório e ficam, né? Tá, e agora? O que eu espero, né, desse atendimento? Então, você poder falar de você, das suas queixas, não só físicas, como sofrimentos psicológicos, o que passa na sua mente? Você poder falar o que passa na sua mente. O que você sente, né? O que você sente
em ambientes que você frequenta, com pessoas que você se relaciona. Às vezes só falar aquilo que nos incomoda já é 50% do autocuidado. Às vezes reconhecer e tomar consciência daquilo que não nos serve mais também. Então, a pessoa chega, fala um pouco sobre ela, a gente cria essa interagência, como a gente está aqui agora, né? Nesse programa, fazendo um bate-papo, onde a gente está olhando também para como a gente está se sentindo, o que de repente está faltando falar, né? Como é que a gente está aqui lidando com esse momento. Então, estar presente e estar ativo, né, no processo de mudança é um processo de interagência. E eu gosto muito de olhar a íris das pessoas, né? Então, é uma anamnese que eu utilizo. A gente observa o corpo inteiro, mas a íris, ela só reflete a natureza, né? O tecido conjuntivo, que a gente mal mexe só quando, de repente, vai fazer uma cirurgia para corrigir alguma questão ocular. É uma natureza que entrega muito sobre nós, né? Sobre quem somos, sobre o nosso psicológico e o nosso físico. E às vezes questões físicas que a gente nem sabe o que está vivendo, mas na íris já está ali mostrando. A natureza é muito sábia, né? E a partir daí a gente vai tratar com práticas que façam mais sentido para aquela pessoa. E não algo pronto, né? Onde todo mundo recebe o mesmo tipo de atendimento, independente de a sua dor ser na cabeça ou ser sentimental, né? E poder entender que a sua questão ela pode surgir no físico e se transformar em algo psicológico, emocional, a partir do momento que você passa por um choque, um trauma, como em Nova Friburgo foi passado. Assim como você pode ter uma questão emocional que vai para o físico. Então, acho que o nosso encerramento ele pode ser em silenciar e escutar o nosso corpo. Porque o nosso corpo fala com a gente. Basta a gente estar disponível para poder ouvi-lo. E é isso. Contem com a gente. Maravilha, Nanda, viu? Excedeu, não pensava que nós fôssemos. Na verdade, o Leonardo Boff fala muito da transcendência. Transcender tanto quanto nesse dia que eu começava dizendo de primavera, né, florido, aqui no Rio de Janeiro, na nossa auditória, aqui no nosso estúdio da TV Comunitária, Canal 6 da NET. Agradecemos a você que nos assistiu, que nos prestigia, o nosso querido Marcos Figueiredo, que está aqui, da técnica do som, imagem, edição, a Sueli Ema, diretora também da TV Comunitária do Rio de Janeiro, sempre e cada vez mais comunitária. E, Ananda, você receba também nossa gratidão por ter atendido aqui nosso convite. E eu acho que é desnecessário pedir isso, que você não pare de ser essa pessoa voltada, como disse o Hipócrates, né, para atender, que aquele juramento é muito lindo, né? O médico chegará numa casa, ele não pode observar ao redor se é uma pessoa rica ou se é pobre. Ele tem uma missão, né, que é diminuir a dor, curar aquele mal que ele está tendo, físico ou mental, né? Então, Amanda, eu acho que você é uma pessoa realmente santificada. Vida longa. Tudo de bom. Muito obrigado. Vi aqui as câmeras estão. Sueliema, bota aqui a mão também. Maravilha. Marcos Figueiredo também está junto aqui da gente, tá? Gratidão por estar aqui ao lado de vocês. São tantas gerações, né? Vocês perceberam? Essa corrente é muito linda. Maravilha. E também obrigada àqueles que estão nos acompanhando, né? Por trás das câmeras, aos profissionais aqui também da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Aquinho, está lá o Moisés também, hoje dando seu expediente. Continue nos acompanhando no canal 6 da NET. Até mais, até a próxima. Até mais. Hasta la vitória.